Sejam bem-vindas e bem-vindos ao segundo podcast do Coletivo Poros sobre o experimento radiofônico Descrição de Imagem de Rainer Miller. Meu nome é Danilo Riva, integrante do coletivo, e hoje converso com as atrizes do elenco do experimento. Estão aqui comigo a atriz Anne Martins. Olá, boa noite a todos. Obrigada. Bem-vinda. Estão aqui também a atriz Kelly Santos. Olá a todos. E a atriz Suelen Souza. Oi, oi. Bom, meninas, hoje nós vamos bater um papo um pouco sobre a experiência da gravação, né, de participar de uma peça radiofônica, um formato que acabou se apresentando como uma alternativa nesse momento de pandemia. Aproveitando, queria então que vocês falassem um pouco sobre essa questão, né, desse formato, de como foi para vocês. Danilo, assim, a gente está num momento bem tenso, né, e de várias maneiras, e a gente está achando saídas e alternativas que estão sendo muito bacanas, que estão somando muito para a gente, né, de alguma maneira. E esse momento da pandemia, assim, a gente está num momento de produção quase solitária, né? A solidão de produzir Sim. Na pandemia. Porque mesmo que a gente esteja, de alguma maneira, conectado, enfim, virtualmente e tudo mais, acaba que muito desses momentos acaba sendo um momento mais solitário, né? A gente com a gente mesmo. Então, tá sendo bem delicado, mas eu acho que está sendo bem interessante, assim, está sendo bem proveitoso de várias maneiras. Até pelo fato da gente ter mais esse tempo para estudar, para se debruçar numa pesquisa, né? Então, acho que está sendo bem bacana. Eu concordo com a Kelly. Para mim também, todo esse processo que nós passamos de gravação, né, de uma peça radiofônica foi uma nova modalidade pelo fato de nós estarmos, sim, cada um na sua casa, cada um no seu cantinho, e a única forma da gente poder se encontrar é a gente conseguindo gravar algo para o público. E eu acho que o resultado foi muito bom, apesar de sempre nós sentirmos algumas dificuldades, né, por ser algo novo e nós estarmos gravando dentro da nossa própria casa, alguns ruídos, alguns sons externos sempre invadiam o nosso ambiente e acabavam atrapalhando a gravação e a gente tinha que retomar do início. Mas isso tudo foram coisas que a gente conseguiu superar e com toda certeza conseguimos um ótimo resultado no final. Maravilha. É realmente bastante interessante a gente pensar, né, estamos em 2020, o registro que se tem de uma primeira apresentação em peça radiofônica, data de 1922, se eu não me engano, então quase 100 anos atrás, e aí de repente a gente se vê por causa de um vírus, tendo que olhar para o passado, apesar de estar usando um aparato tecnológico tão do nosso tempo, né? Mas a gente olha para o passado para pensar em formas e possibilidades de como chegar no público e de como continuar produzindo, falando e fazendo teatro. Você tocou num assunto legal, gostaria que vocês também comentassem um pouquinho sobre isso. Quais são as questões técnicas que pegaram para vocês? Como foi essa experiência de ter que gravar isoladamente a sua parte? Enfim, queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Eu acho assim, foi um grande desafio, né? Eu tenho formação em rádio e TV, né? Me formei em 2017 e na faculdade eu tive contato com materiais radiofônicos e algumas produções, principalmente de vinhetas, programas e tudo mais. Mas, assim, a gente estava dentro de um estúdio, dentro do ambiente universitário, né, que dava margem para a gente pesquisar bastante, e a gente tinha um aparato técnico bem bacana também na faculdade. Agora, como a Anne disse, né, a gente está em casa com o celular na mão, achando o melhor aplicativo para gravar, achando o melhor cômodo da casa, tentando ver onde não tem eco, onde a nossa voz vai ficar mais clara, mais nítida, mais limpa. Então, assim, pauleira, não é fácil, né? Não está sendo fácil, eu acredito que a gente vai conseguir ainda bastante coisa boa nesse sentido, porque a gente já passou por uns perrengues, então a gente já tá um pouco craque aí.
Eu tive que entrar dentro do carro, entrei dentro do carro para ver se isolava um pouco o ruído. E fui procurando lugares na minha casa, acabei gravando em 2 celulares, gravei no meu celular, gravei no celular do meu marido, para ver qual que tinha uma qualidade melhor. E aí, assim, a gente vai treinando, vai tentando, na tentativa e erro mesmo. E eu acho que cada um tem aí uma história bacana para falar sobre essa parte, né? Muito bom. Exatamente. Suelen, eu ouvi falar aí de cobertores. Sim. A gente tem que dar nossos pulos, né? E eu fui pro quarto, o canto mais silencioso de casa, e coloquei 2 edredons em cima de mim, computador e celular embaixo, e gravei, foi tudo lá. O meu estúdio. Aí tem uma hora que já não dá mais, né? A gente coloca os cobertores e começa a suar, transpirar e continua ali. Exatamente. Sim, para mim foi a mesma coisa. Eu também fui até o quarto, também me coloquei um cobertor em volta de mim, em volta do computador, de onde eu estava lendo o texto, e fui gravando. Isso, é claro, né? Quem me deu a dica foi o nosso diretor, Ricardo. Ele falou: vai para o quarto, coloca um cobertor embaixo, funciona, acredita. E aí eu fui e comecei a gravar, realmente. Facilitou bastante, né? A não ser pelo fato mesmo do calor, que a gente passa um pouquinho, mas deu tudo certo no final. Acho que tem uma questão interessante nesse processo. Primeiro, embora seja um formato onde o público só vai ouvir as vozes de vocês, a gente não pode esquecer que a voz é parte desse corpo, e vocês colocando isso, né, a questão da transpiração, do sufoco, isso traz uma certa fisicalidade também, né, para o trabalho, de alguma maneira. Aí existe, de alguma maneira, o corpo participando desse processo. Isso é bem legal. Mas eu queria comentar uma coisa que eu acho bem bacana, vocês pontuaram a dificuldade de se estar sozinha, né, cada uma na sua casa, no seu lugar, fazendo a sua gravação, e o quanto isso difere bastante do modelo que a gente está acostumado a atuar no formato presencial, né? Sempre tudo tão coletivo, tão junto, tão próximo. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no próprio texto, né, do Rainer Miller, é uma figura solitária, parece, né, que descreve essa imagem. E se a gente for pensar, cada espectador também vai estar ali sozinho, tendo a sua experiência de ouvir essa descrição e construindo as suas imagens. Então, de alguma maneira, também vocês estando sozinhas, de alguma maneira também estão mais próximas dessa realidade proposta ali na dramaturgia, né? De uma certa solidão de quem observa, de quem constrói essas imagens todas, né? Que no fim, por mais que o título esteja ali no singular, a gente sabe que essa uma imagem que motiva a escrita do texto se desdobra em imagens inúmeras, né? Em movimentos ou não. Sim. Muito interessante, Danilo, você falar isso, porque a gente, claro, né? A gente tem as indicações do diretor e a gente tem o próprio texto que proporciona alguns caminhos, mas assim, a gente aqui na nossa interpretação, né, no nosso ponto de vista, no nosso entender o texto, eu acredito que a gente acaba passando por essas várias vozes que o texto propõe, sabe? Então, em muitos momentos eu me senti narradora, em outros momentos eu me senti parte daquilo como uma espectadora, em outros momentos parecia que eu estava dentro dessa imagem. Então, assim, é muito interessante trabalhar esse texto, também por esses desdobramentos, assim, né, dessas várias vozes que surgem desse texto. E aí, nesse ponto, é incrível, né? Esse texto tem várias possibilidades, né? E tem muito disso, de como trabalhar a narratividade, né? Eu sou esse narrador que já conheço toda a história, que sei tudo que vai acontecer, ou eu não. Ou eu estou ali esperando por algo também, esperando aquilo se modificar, né? Ou eu faço parte dessa imagem. Então, assim, nossa, esse texto, nesse ponto, foi incrível, assim, trabalhar essa parte
da cena mesmo, né? Da interpretação desse texto. Perfeito. A gente conversou um pouco no primeiro podcast, justamente com o Ricardo, um pouco sobre o texto já é feito nessa tensão, né? Nesse choque entre dois meios, né? O meio visual da imagem e o meio da escrita, né? Só essa transposição, essa tentativa de transposição, de tradução de uma imagem pela linguagem da escrita já é um choque, né? E aí você traz agora isso para a linguagem falada e o choque da leitura é diferente do da escuta. Então, sem dúvida, todas essas tensões que vocês puderem experimentar como atrizes do experimento, sem dúvida, acho que o público também vai poder ter uma experiência semelhante quando estiver ouvindo, né? Essas imagens todas sendo feitas. Sim, muito bacana. Esse texto, o que eu gosto muito nele é que cada um vai ter uma interpretação diferente dele. Então, cada um que ouvir vai interpretar de um jeito diferente de mim. As meninas mesmo, nós atrizes, quando a gente foi gravar, apesar de ter recebido a mesma informação, o mesmo sentimento na hora de ler um trecho, cada uma fez de um jeito diferente. Então, se até nós, atrizes, interpretamos de jeitos diferentes, o público também vai receber esse texto de maneiras diferentes. Então, isso é muito legal nele. Maravilha. Com certeza. Eu queria dizer nesse sentido mesmo, de que cada uma tá em sua casa fazendo uma parte, né? Mas é uma parte de um todo, que no final das contas, como a Su acabou de dizer, né? Cada uma fez de uma maneira, cada uma fez no seu espaço, cada uma fez no seu ambiente, porém nós já sabíamos que no final das contas tudo isso ia formar um todo, um conjunto que com toda certeza vai transmitir percepções diferentes para aquela pessoa que vai escutar naquele momento. Maravilha. E talvez isso seja de fato a escrita do Miller nesse texto. Meninas, vocês gostariam de colocar alguma questão? Tem algum ponto que vocês acham que a gente ainda não abordou e que vocês gostariam de colocar? Eu gostaria de falar um pouco mais sobre a minha experiência gravando, né? Porque eu me assustei um pouco na hora de gravar, justamente por ser só voz, né? Que a gente que é ator está acostumado a ter o todo, né? Expressão, rosto, braço. Então, dá uma assustada. Mas eu acho que para o ator é uma ação involuntária. Você lê um texto e não fazer nada, não fazer expressão, não fazer gestos. E na hora que eu fui gravar, eu tentava fazer, mesmo que pequeno, né, um gesto pequeno, debaixo de edredom, tentava fazer expressão e gesto, e eu acho que isso me ajudou muito na hora de gravar, né? Eu acho que trouxe mais verdade para o texto e me deixou mais confortável também, né? E eu gostei muito de fazer esse experimento, é algo que eu nunca tinha feito, e eu toparia fazer de novo, mesmo com os perrengues, né, de moto, de ter que se enfiar debaixo de edredom. Mas foi uma experiência muito, muito bacana. Muito bom. Bom, meninas, o nosso tempo aqui da nossa conversa, ele tá se esgotando, mas eu acho que conseguimos deixar o público ainda um pouquinho mais curioso em relação ao que vem por aí. Queria agradecer muito essa partilha de vocês nesse bate-papo, desde já. Vocês querem dar uma última palavrinha para quem está nos ouvindo? Eu gostaria de agradecer todo mundo que está aí com a gente, que está com a gente até o final aí, e que esse formato tem muito a oferecer, né? Não só para a gente que está aí produzindo, mas acredito que seja também uma alternativa bem bacana para esse momento, para os ouvintes também, né? Para quem consome produtos radiofônicos, podcast, enfim. Eu acho que é uma chance bem bacana da gente ter contato com outra linguagem e vamos continuar. Quem sabe venham aí outros textos, outras peças, né? Eu também gostaria de agradecer muito quem está aí do outro lado nos ouvindo. Gostaria de dizer que eu espero que a nossa peça radiofônica ela chegue
da melhor maneira possível para todos que estão aí, pois do nosso lado, o narrar ele foi feito de uma forma muito gentil, com muita vontade de fazer o que nós fizemos, e eu espero que tudo que nós pudemos narrar para vocês na descrição de imagem do Rainer Miller possa chegar aos ouvidos como sendo esse nosso primeiro trabalho do coletivo e que vocês compreendam de maneira bem agradável. Espero que o resultado seja bom. Maravilha. Su? Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente. Não deixem de ouvir o Descrição de Imagem. Vai ser uma experiência muito incrível. Vocês não vão se arrepender. Então não deixem de ouvir. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez, então, pela troca aqui hoje, pela nossa conversa. A você que nos acompanhou até aqui, ouvindo, também gostaria muito de agradecer a sua companhia e fazer o convite para seguirem as nossas páginas nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, como Coletivo Poros, e esse experimento radiofônico será veiculado pelo YouTube, no canal também do nosso coletivo. Muito obrigado e até a próxima. Coletivo Poros.